Tá bom. Vamos orar então. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, que está mais uma vez reunido para aprender mais um pouco da sua palavra, Senhor. Nos proteja, Senhor, que tudo acontecendo, Senhor, e que essa pandemia acabe, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Muito bem, muito obrigado. Vamos lá, vamos começar. Nós estamos estudando um tema que iniciamos na semana passada, né? Baseado num livro Ricardo, chamado Em Guarda. só te lembrando, tá gravando? Está gravando. Então tá. Desculpa, eu não vi aqui. Em Guarda. E nós estamos na aula número 2. Nós ainda estamos estudando o primeiro capítulo, a segunda parte do primeiro capítulo, e que trata de um tema chamado apologética. Nós definimos a apologética, né, na semana passada, fizemos algumas colocações para perceber, né, o quanto nós precisamos dela, né, quanto ela é necessária, e nós vamos continuar com essa discussão hoje para entender por que a apologética ela é importante. Eu estou mudando um pouquinho a proposta do autor, e eu estou trabalhando com o texto, vamos ao final, isso vai ficar mais claro ao final, trabalhando com o texto de Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, o verso de 1 a 3. Esse é esse embasamento bíblico que nós vamos dar ao nosso tema hoje, tá certo? Por que a apologética é importante, né? O autor, ele trabalha com algumas respostas, ele nos dá algumas ideias que eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui. A apologética é importante, na verdade, não é na ordem que eu coloquei aqui. Eu diria que a ordem é para influenciar a cultura. Nós vamos trabalhar com esse tópico. Depois, a apologética é importante para fortalecer aqueles que creem, somos nós. E a apologética é importante, e aqui que eu fiz uma mudança, né? Para compreender o sentido da realidade. E aí eu vou explicar no final a mudança que nós fizemos, até para que a gente possa, dentro desse tópico, discutir o assunto, né? Muito bem. Quando a gente pensa em apologética, né, para influenciar a cultura. Bem, pessoal, a gente vive uma verdadeira batalha espiritual, né? Nós não gostamos muito dos termos militares, nós não gostamos muito de pensar em guerra espiritual, em batalhas, em lutas, mas veja, essas dificuldades, elas não ocorrem só no campo da política, no campo militar. Ela tem, sim, uma dimensão religiosa, ela tem, sim, uma dimensão espiritual, né? E aí, qual é o problema? O problema é que nós somos inclinados a não reconhecer que nós estamos em luta. Nós somos tentados a acreditar que não existe essa luta. Eu diria o seguinte, os secularistas, né, os incrédulos, pessoas que são formadores de opinião na sociedade em geral, eles têm uma tendência de até mesmo de eliminar do mapa a religião da esfera pública, né? Nós somos desconsiderados e eu diria que nós, de certa forma, nos acomodamos a isso, acreditamos que é assim mesmo, nós não temos que nos envolver com questões mais abrangentes, de amplitude maior. E aí, nós às vezes não percebemos que, na verdade, o que está sendo travado aí é uma guerra para aniquilar mesmo o evangelho. Não conseguem fazer isso, né? O poder do evangelho ele não permite que isso ocorra, mas é o que se tenta, né? Nós temos aí um grupo de novos ateístas, né? Que são até mais radicais, né? Antes de eu falar desses ateístas, né? O que vocês olham, o que vocês enxergam nessa figura, pessoal? O que vocês acham dessa figura? Ela está no livro, inclusive. Alguém tem alguma interpretação disso aqui? Eu acho que está bem claro, né? Assim, é bem provocativo, né? O que vocês acham que essas cercas representam? Alguém já foi no zoológico? São todos animais, né? Olha só, quem está do lado de fora são as pessoas normais. Quem está do lado de dentro, quem são? São os evangélicos. E cuidado, né? Esse grupo estranho, essas pessoas esquisitas, são chamados de evangélicos.
tá certo? Nós somos assim, eu diria que nós somos objeto de curiosidade, de espanto das pessoas. E olha que interessante, ó, por que a cerca, né? Porque, de certa forma, né, o mundo nos vê como pessoas o quê? Perigosas. Perigosas. Nós somos pessoas esquisitas. Então, nós não podemos, por exemplo, ocupar espaços públicos. Há um incômodo da sociedade no sentido de aceitar que um cristão seja um ministro de Estado, que seja um presidente, que seja um governador, que seja um intelectual, um prêmio Nobel. Por que um crente ocuparia o espaço desse? O crente não tem nada para oferecer. Os crentes, na verdade, são pessoas inferiorizadas, né? São pessoas intelectualmente inferiores. Então, essa é a mensagem que o mundo quer transmitir. Essa é a ideia que eles querem que prevaleça. Existem os novos ateístas, né? O Richard Dawkins, existe o Sam Harris, Yuval Harari, que é o autor desse livro. Você já deve ter ouvido falar desse livro, algum professor já deve ter mencionado. Esse livro é um best-seller, é um dos livros mais vendidos no mundo, que fala de uma breve história da humanidade, o Homo sapiens. E esse livro ele vai defender exatamente o quê? O ateísmo. Né? É a história do homem sem Deus. Isso é que tem prevalecido. É interessante como esse livro ele influencia as pessoas. Quantas pessoas já me indicaram esse livro? Quantos professores, amigos meus, falaram, Ricardo, você já leu esse livro? Eu falei, não. Eu falei, é maravilhoso. O Yuval Harari, por exemplo, ele já foi na Roda Viva, que são no Brasil, né, na TV Cultura. Ele fala assim para os brasileiros, ele tem um acesso, ele é extremamente influente na formação do pensamento aqui no Brasil e no mundo, né? Esse é apenas um exemplo. Tem o Dawkins, que é super famoso também. Aqui eu trago uma fala de um autor que eu trabalho no meu doutorado. Veja, eu estudo um tema que, de certa forma, me desafia na fé cristã. Mas eu estou estudando esse tema para, numa oportunidade, né, no momento oportuno, eu poder desafiar também esse autor, desafiar o pensamento dele, que é a teoria Torrade. Olha o que ele escreve no livro dele, me chamou muita atenção. Porque ele é francês e ele tem uma base teológica, ele tem uma formação teológica, mas ele é ateu. Mas ele diz, o modernismo, né, ele criou um Deus para satisfazer as necessidades humanas. E ele até aponta uma contradição disso. Ele fala, eis o homem moderno, um ateu religioso. Por que ateu religioso? Porque, no fundo, ele não acredita em Deus, mas ele diz que existe, né? Mas é um Deus assim para aplacar as suas necessidades humanas. Então é um Deus desprovido de um ateu desprovido de qualquer relacionamento com Deus, que convenientemente é tido por distante, ausente, impotente, mas soberano, e que surge afetivamente nos corações humanos para apaziguar, para normalizar, para suscitar valores, para calibrar e, quiçá, para aplacar crises, tudo com o propósito de um check and balance de eventuais conflitos entre poderes. É mais ou menos assim, convém para a sociedade, pessoal, que nós aceitemos a existência de um Deus, porque esse Deus ele vai colocar medo na população e a população com isso vai se segurar, vai manter alguns valores, vai manter alguns princípios, mas não me venha com essa de um Deus ativo, um Deus que se relaciona para valer, um Deus que realmente tem domínio, porque esse domínio não existe. Então, são ateus, mas usam a religião de uma forma instrumental, de uma forma para atender os seus próprios interesses, até mesmo, eu diria, de doutrinação das massas, tá certo? Então, aquela ideia de religião ópio do povo, ele falou, não, religião não é ópio, não. A religião tem o seu valor, tem a sua serventia. Vamos deixar que as pessoas acreditem em alguma coisa. Essa é a ideia. Esse é o novo ateísmo. Né? Você tem um ateísmo mais radical e você tem um ateísmo mais, eu diria assim, de conveniência. Né? Vamos manter as aparências. E essa hipocrisia, muitas vezes, né, tem feito com que nós, cristãos, sejamos aqueles típicos, sabe aquela expressão, eu sou um católico, mas eu não sou praticante. Eu tenho uma formação cristã, mas aquilo não interfere na minha vida. Pois é, cada vez mais nós temos também tido o quê? Eu sou protestante, mas eu não sou praticante.
eu sou um desigrejado, eu sou uma pessoa que tem uma base cristã, mas aquilo, né, não faz mais assim tanto sentido para mim. Então, se eu precisar de algum de Deus, se o calo apertar, aí eu vou orar, aí eu volto para a igreja, aí eu vou assistir um culto. Mas se as coisas estiverem bem, eu vivo numa boa sem Deus. Essa tem sido, né, a tônica de muita gente, né? E é contra isso que nós temos que, inclusive, nos colocar, né? Interessante, a sociedade, né, ocidental, ela já se tornou uma sociedade pós-cristã, né? É a crença num Deus genérico, né? E a ponto de você falar, por exemplo, de Deus, ok, mas se você falar de Jesus Cristo, é politicamente incorreto você falar de Jesus. Aceita-se muito a ideia de, eu acredito em Deus, porque o termo Deus é um termo aberto, você pode colocar no nome de Deus qualquer coisa. Você acredita numa divindade, você acredita num poder, você acredita que tem algo acima, ok, muito bom, isso vai fazer bem para você. Mas não coloque nome, né? Não personifique. E quando a gente trata de Jesus Cristo e a obra da cruz, isso incomoda, né? É interessante os filmes, por exemplo, né? Novelas, a gente vai encontrar os cristãos ali sendo retratados como vilões superficiais, como pessoas fanáticas, religiosas, como pessoas intelectualmente inferior. Então, veja, como que a cultura de hoje nos vê, pessoal? Com muito preconceito, né? Como aquela figura do zoológico, entre aspas, né? Somos estranhos, né? Somos curiosos, somos considerados perigosos. Cuidado, esse tipo de gente não pode ter acesso a posições de influência na sociedade. Cuidado, né? Essas pessoas não podem assumir cargos públicos, né? Porque isso representa um perigo, né? Para a nossa condição normal. No entanto, o que a gente está mostrando para vocês a partir das nossas aulas? Que nós devemos combater tudo isso, porque elas não são verdades. Isso não é nem sustentável, né? É um rolo compressor que existe, né, na estrutura de pensamento secular, inclusive nas escolas, nos livros, nas universidades, na mídia, na sociedade em geral, mas nós devemos combater, né? Nós não podemos aceitar, né, o cristianismo como dotado, né, de uma posição intelectualmente inferior, né? Nós não podemos aceitar que nós somos caricaturas, né? Isso é uma questão fundamental. E o evangelho, ele tem que ser uma opção concreta, né, para que nós possamos segui-lo. Nós devemos considerar o evangelho, né, a nossa cosmovisão cristã, como verdade, e uma verdade sustentável. As pessoas, elas não se tornam cristãs por causa do argumento, nós já sabemos disso. É o Espírito Santo que age em nossos corações. É a transformação do evangelho que ocorre a partir de Deus. Mas, apesar disso, né, nós devemos pensar que existe, sim, uma cultura cristã a ser defendida, a ser estabelecida, né, para que a proposta de uma vida sob Cristo, no Evangelho, seja uma proposta razoável. Nós devemos pensar em criar um ambiente que seja aberto, né, ao Evangelho. É aquele problema da aversão que existe, por exemplo, ao Hare Krishna, que nós temos, por exemplo. Hoje em dia, cada vez mais está havendo uma aversão ao cristianismo. E isso nós devemos combater. E nós fazemos isso com apologética. Existe a graça especial, mas existe a graça comum. Muito bem. Se a gente pensar, né, que o cristianismo está sendo tão combatido, tão criticado, né, eu fico com a seguinte pergunta aqui: por que nós cristãos não podemos apenas seguir a Cristo e ignorar o que acontece na cultura que nos rodeia? Então, respostas aqui para isso, né, seria o seguinte: o evangelho, ele nunca é ouvido em isolamento. E aí, olhando para esse terceiro ponto, né, a restauração do reino de Deus envolve a criação. Quando nós pensamos, né, na reconciliação de Deus com o homem, a reconciliação de Deus, ela ocorre com toda a humanidade, com toda a criação, né, com toda a natureza. Então, quando nós pensamos em restabelecer o reino de Deus, restabelecer o reino de Deus é restabelecer o homem e também a cultura, e também as ciências, e também as artes, e também a comunicação, a linguística. Tudo está envolvido no plano de Deus de restauração.
E quando nós somos salvos, reconciliados com Deus, transformados, tudo no qual nós estamos envolvidos também se reconcilia. Então, nós não somos pessoas de gueto, nós não estamos isolados, né? Então, ele é ouvido em contraste com o pano de fundo da cultura na qual nascemos e fomos criados. Então, sim, nós devemos nos preocupar com a questão cultural. Olha, pessoal, como a situação é grave, e eu tenho alertado, né, muito nessas 2 aulas para a gravidade da situação. Vocês têm ideia do que é essa imagem do fundo aqui? Alguém imagina o que seja? Que lugar é esse? Alguém sabe? Vocês estão aí, pessoal? Eu sei, mas vou deixar eles verem se eles respondem. Você não está vendo? O fundo aqui, ó, tem um ambiente aqui no fundo, uma imagem de fundo. Aqui na frente, ó, dá para ver até uma Coca-Cola aqui. Eu acho que é uma Coca. Tem um homem aqui sendo servido no balcão. Tem outro aqui esperando alguém para entrar. O que vocês acham que isso aqui é? Segundo Daniel, é um restaurante. Um restaurante. O Daniel foi bonzinho. Na verdade, é um bar. Mas, assim, é um restaurante-bar, né? Mas é um pub, né? É um pub na Europa, né? Só que essa arquitetura não é de um bar. Olha que interessante. O que é isso? O que foi isso, na verdade? O que foi esse lugar? Uma igreja, pessoal. Exatamente, uma igreja. Hoje, a gente vai encontrar diversas igrejas, templos, né, de igrejas que se transformaram em hotéis, que se transformaram em bares, que se transformaram em restaurantes, que se transformaram em discotecas, tá certo? Essa é a realidade. Interessante, existem igrejas, prédios como esse, que foram transformados em apartamentos. Então, você tem lá aluguel de apartamentos, né, casas, habitações, residencial, e por fora é a igreja. Por dentro foi feita toda uma subdivisão, e ali funciona, então, que é um condomínio residencial. Mas está cheio, pessoal. Eu vi com os meus próprios olhos o quanto tem, né? É impressionante. Então, veja, essa é a realidade que nós vivemos. Então, por que nós cristãos não podemos seguir apenas Cristo e ignorar o que acontece na cultura que nos rodeia? Porque nós devemos também, né, resgatar a cultura. Ela também faz parte do plano de restauração de Deus. O reino de Deus envolve também os aspectos culturais. Muito bem. Para fortalecer os que creem. Esse é o segundo aspecto. Eu queria dar uma paradinha aqui. Deixa eu ver o chat aqui, se tem alguma coisa. A Kézia está dizendo, né? É ao contrário, presbítero Ricardo. Os de dentro são os crentes, tanto que o homem está com uma Bíblia. Deixa eu ver o que você está mencionando aqui. Era referente à primeira imagem, mas acho que você não viu na hora que eu mandei. Eu não vi mesmo. Peraí, deixa eu ver se eu consigo voltar nela. Eu não consigo voltar, peraí. Deixa eu tentar aqui de novo. Deixa eu ver. É melhor que vocês falem, né, do que escrevam no chat, porque eu não consigo ver o chat e a gente perde a oportunidade da participação. Onde você está vendo Bíblia, quer dizer? Não, tô falando da primeira imagem, do início. Do início. Foi quando eu falei isso. É essa daí. Essa aí? Quem está com a Bíblia? Uma pessoa de dentro ou de fora? De dentro. Então, mas é exatamente isso aqui, ó. Quem está aqui fora, a menina com balão, essas pessoas são visitantes, são pessoas que estão visitando. E lá dentro são as pessoas que estão presas, né? É verdade, mas na hora você falou ao contrário. Ah, é? Então eu me enganei. Então, vamos deixar claro, ótimo, obrigado. Vamos deixar claro, né? Quem está lá dentro são os cristãos, eles estão presos. Quem está aqui fora, os considerados normais, estão olhando para esse grupo curioso aqui de evangélicos, como se eles estivessem, né, expostos num zoológico. É isso aí.
Tá bom? Eu vou dar um stop share aqui, que eu quero, na verdade, mostrar eu quero mostrar para vocês o Padlet. E aí eu quero convidá-los a uma pergunta aqui, a uma participação. Só me dê um minuto. Que eu estou pegando aqui a minha pergunta. A pergunta que eu queria que vocês fizessem, que vocês respondessem no Padlet é a seguinte: você já conheceu alguém que despreza o cristianismo por considerá-lo uma mera superstição? E o que você disse para essa pessoa? Essa é a pergunta que eu gostaria que vocês respondessem. Tentem acessar lá o Padlet. O site o link já está disponível para vocês pelo WhatsApp, né? E eu vou já colocá-lo aqui para a gente compartilhar. Pronto, estou compartilhando. Vamos tentar responder? Vamos dar uns minutinhos para vocês. Você já conheceu alguém que despreza o cristianismo por considerá-lo uma mera superstição? E o que você disse para essa pessoa? A pergunta, o que você disse para essa pessoa, ela é importante. Ou então a gente pode aproveitar da seguinte maneira. O que você não disse nada, o que você diria para essa pessoa? Tentem fazer esse exercício, né, de responder o que você diria. Então, vocês já conheceram, né? Mas o que você diria para ela? Tenta elaborar. Se faz bem para você, vai em frente, né? É o que as pessoas dizem, né? Exatamente. Diria que várias coisas que acreditamos do mundo são superstições. Geralmente as pessoas dizem que se faz bem para você, está ótimo. A minha reação foi... Vamos terminar aqui, a gente já prossegue. Dizer a respeito de Deus. Sobre... como o Senhor de todo mundo. Uhum. Enquanto você escreve, eu vou mencionar uma fala que eu tive. Eu não vou dizer que apologeticamente seja a melhor resposta, mas a minha experiência de muitos, muitos anos atrás foi de uma vez ser confrontado na minha fé por um ateu. E eu falei para ele, olha, eu entendo a sua posição, mas eu quero que você entenda a minha no seguinte sentido. Você já comeu esse prato de comida aqui? Eu falei, não. Você sabe o sabor? Você sabe o gosto? Você sabe se é bom, se é ruim? Se está bom, se está ruim? Não, não sei. Por quê? Porque eu não provei. Pois é. Você não pode afirmar, né, algo que você não conhece, que você não experimentou, pela qual você não passou. Só que olhando para trás, né, essa minha fala é uma fala muito existencialista, muito empírica, né? Mas ela tem uma razão, ela tem uma verdade aí no seguinte sentido. O que nós vivenciamos com a fé cristã, ela é uma experiência. E uma experiência que só aqueles que são atingidos pelo Evangelho, pela graça, pelo Espírito Santo, que podem testemunhar a respeito disso. Só que o que a gente está defendendo aqui é que existe uma chamada verdade objetiva.
mesmo aqueles que não são alcançados pelo Evangelho, existem evidências, existem razões, existem toda uma fundamentação robusta que os conduz a reconhecer a existência de um Deus. E é isso que a gente também vai tratar. Então, quer dizer, a minha resposta, eu diria que, se eu colocasse aqui, ela teria sido insuficiente, né? Para vocês verem que não é fácil lidar com isso, pessoal. A gente realmente precisa se preparar, né? Então, veja, aqui respondendo, né? Sim, já conheci. Eu disse que, para mim, não é uma mera superstição, mas sim que é o que eu creio, o que ele deveria buscar entender para não falar sobre coisas que ele não, talvez que ele não saiba, né? É isso aí. Eu vou voltar aqui, deixa eu ver ao Padlet, ok. Eu vou voltar aqui para a nossa aula, né? E vamos prosseguir mais um pouco. Nós estamos aqui nesse item, né? Para fortalecer os que creem. Esse seria uma segunda razão porque a apologética é importante. Quando você sabe, né, em quem você crê e por que você crê, né, eu diria que você vai ter mais confiança para fazer a defesa do Evangelho, para compartilhar a sua fé. Então, benefícios da apologética, né? Saber em quem e também por que você crê vai lhe dar mais confiança na hora de compartilhar a sua fé. Manter a sua fé em tempos de dúvidas e tribulações. Nós passamos por dificuldades, nós passamos por problemas, nós somos desafiados na nossa fé, sobretudo em momentos de dificuldade. E são nesses momentos também que a apologética pode ser um recurso para nos ajudar. E também, por fim, ajuda você a compreender o sentido da realidade. Veja, o Craig, ele menciona muitos fatos, né? Inclusive entre adolescentes. Ele vai dizer o seguinte, que 40% dos estudantes cristãos do ensino médio lá nos Estados Unidos abandonam a sua fé durante ou logo depois do segundo grau, ensino médio. Imagina, né? Você estando na escola, terminando o ensino médio, entrando na faculdade, terminando a sua faculdade, o ambiente hostil da universidade levando embora, né, 40% dos jovens das igrejas. Então, veja, vamos pensar, mas a questão é que eles não são salvos. Talvez eles sejam salvos e no final da vida deles eles ainda se reconciliem com Deus, mas veja o dano que foi causado, né? A hostilidade da universidade e a falta de um preparo, e que não levou essas pessoas a buscarem comunhão com Deus, uma vida de santificação, se desviaram, se distraíram da sua fé. Então, nós não estamos nem discutindo aqui a salvação dessas pessoas, se elas são definitivamente salvas ou não, mas o quanto, né, uma fraqueza espiritual, uma falta de compreensão e quanto as influências, né, de pensamentos seculares causou danos a essas pessoas. E eu diria o seguinte, as igrejas estão falhando com jovens nesse sentido. Não estou mencionando a nossa igreja, eu estou falando de uma forma geral, estou falando da realidade, inclusive, da igreja americana, que é a tratada pelo Craig, né? Então, o que está acontecendo, né, pessoal? Experiências de louvor, experiências carregadas de emoção, preocupados com o entretenimento, preocupados com vamos juntar a galera, vamos, uhul, e não sei o quê. E quando, na realidade, né, se nós não nos preparamos para valer, nós nos tornamos presas fáceis de um professor, de uma pessoa bem preparada, que tem ali o propósito, o objetivo, o planejamento de atacar a nossa fé. Né? Então, eu diria que a apologética... Posso falar, Ricardo? Pode. Então, você levantou essa questão de as igrejas que muitas vezes desprezam todas as coisas, e eu queria falar disso. Uhum. Que hoje em dia eu chamo de igreja de parede preta. Que as igrejas, elas pegam, tipo, e abrem a Bíblia e falem só as principais coisas, sabe? Tipo, Deus é amor e isso que importa. E o resto é só louvor. Isso. E, tipo, desprezam totalmente a palavra e dão atenção só pro louvor. Não que o louvor não seja importante, pelo contrário, é importante. Mas o que não dá é para dar atenção apenas pro louvor. E nessa situação, muitos jovens geralmente tem nessa igreja. Nessa situação, se um jovem é confrontado na igreja, na escola, em lugares, em outros lugares, em outros ambientes,
ele não sabe o que responder, porque a única coisa que ele tem, a única base que ele tem, que a igreja proporciona, é um louvor, é uma música. É. Não que nós não devamos valorizar esses momentos de louvor, de adoração. Sim, claro. A nossa relação com Deus é uma relação emocionante, né? Existe afeto, existe emoção, né? Existe, sim, sentimentos, mas nós devemos nos preocupar com as questões que hoje desafiam, que confrontam a nossa fé. E se nós não conseguimos ir além do que... Por que Jesus salva? Né? Sei lá. Eu só sei que ele salva. Deus é amor. Deus é, sabe? Ficamos com esses clichês, com essas palavras prontas, que são verdadeiras, mas elas são insuficientes para desenvolver um raciocínio sobre por que, de fato, nós cremos no que cremos. Né? Qual é o nosso ponto de partida? Né? Qual é o pressuposto que sustenta isso? Então, é por isso que a gente está estudando esse curso, viu, pessoal? Eu queria que vocês viessem aqui para o Padlet de novo e aproveitássemos aqui a palavra da Késia e fizéssemos aqui tentativa de respostas. Né? Por que você acha, a opinião de vocês, por que vocês acham que tantos estudantes abandonam a fé durante ou logo depois do segundo grau ou do ensino médio, pessoal? Qual a opinião de vocês sobre isso? Dá uns minutos para vocês, tá bom? Influência de amigos e professores. Problema de aceitação, não ter completa convicção. É isso mesmo. Não ser próximo de Deus. Muito bem. Não buscam fortalecer a fé, se perdem por qualquer coisa. Querem responder mais alguma coisa? São respostas muito boas, porque nós nos identificamos com tudo isso, né? De fato. Eles podem achar um a fazer que a visão deles é melhor. Que é a vida cristã. Por conta das influências e, às vezes, o bullying. Olha só. E, às vezes, o sentimento de não ser aceito. De fato. Isso tem uma relação muito forte com o aspecto cultural. Eu percebo, por exemplo, vocês já são adolescentes, eu percebo as minhas filhas, que são crianças, já sofrendo consequências de serem cristãs, de defender uma fé cristã. A Daniela, esses dias, ela estava contando para a gente que ela falou, pai, eu estava na minha sala e nas cadeiras do lado, ali perto de mim, tinha umas 3, 4 crianças conversando e elas estavam falando sobre o diabo. E eu quis, assim, fechar os meus ouvidos para não ouvir, mas eu não podia sair da minha carteira. Ela tem 8 anos. Então, as crianças já têm influências, né? Assim, fazem uma referência a Satanás, ao diabo, ao maligno, assim, naturalizando isso dentro das suas casas, nas suas famílias. E já levam essas categorias para a escola. Então, a minha filha de 8 anos já está ouvindo essas coisas assim tão pesadas, tão difíceis. Já tem que estar preparada para enfrentar isso, para sair de situações como essa. Ao mesmo tempo, manter o relacionamento com essas pessoas. Por quê? Porque eu sempre falo para as meninas, né? Eu falo, olha, vocês não devem se deixar levar por essas pessoas, serem influenciadas por elas, mas vocês nunca devem deixar de conversar com elas. Por quê? Porque sempre vai estar aberta a possibilidade do quê? Do testemunho e do evangelismo. Mas vocês não podem ser influenciadas, é vocês quem tem que influenciar. Quer dizer, a gente tem que ter muita firmeza de conduta, de caráter, de princípios, de ação, de uma vida realmente, de vida cristã autêntica, mas também de argumentação, de argumentos, de raciocínio. Né? É isso mesmo.
Muito bom, pessoal. Muito bom. Vamos continuar aqui. A gente tem pouco tempo, né? Eu vou fazer um share screen da aula de novo. Vou ver aqui, peraí. Eu demoro, às vezes, para trocar aqui as minhas referências. Estão aqui. Então, benefícios da apologética, né? Como vimos, manter a sua fé em tempos de dúvida, de tribulação. É interessante ainda mencionar nesse tópico, pessoal, que ainda vamos entrar nesse tópico de manter a nossa fé em tempos difíceis, é que a apologética ela não é uma garantia de que nós vamos, com isso, manter a nossa fé. A nossa fé é mantida por Deus. A nossa fé é mantida graças à salvação que foi operada em nós. Agora, nós temos que desenvolver a nossa fé, né, com o nosso processo de santificação. A obra é do Espírito Santo, mas há uma responsabilidade humana envolvida, e aí a apologética ela pode ser um dos recursos a serem considerados. E ela está envolvida, está dentro do nosso esforço de conhecer melhor a palavra de Deus, conhecer melhor a Bíblia, conhecer melhor, né, os mandamentos de Deus para a nossa vida. E aí a gente entra no terceiro aspecto, né? Conhecer a palavra de Deus. Como assim? Como que a gente vai entender essa relação de conhecer a palavra de Deus para a compreensão melhor, né, das nossas relações com Deus, com o Evangelho? Nós devemos entender que a apologética ela também nos ajuda a entender melhor o sentido da realidade, uma realidade, pessoal, que só pode ser conhecida por meio de Jesus Cristo. Veja, aqui entra o texto de Colossenses, pessoal. Deixa eu até colocar o texto aqui, eu vou ler ele para vocês, porque ficou mais fácil dessa forma. Diz aqui: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Paulo falando, né? Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Nós devemos entender, então, pessoal, que existe uma centralidade, que existe uma supremacia de Cristo na vida, na história, né, no universo. Nossa relação com Deus, né, e na preparação para uma nova criação, tudo isso depende de nós entendermos as coisas a partir de Jesus Cristo. O que Paulo estava combatendo nessa ocasião em que ele escreve aos Colossenses é algum tipo de heresia que nós não sabemos assim, com exatidão qual era a heresia que estava ocorrendo ali. Mas essa heresia, seja qual fosse, era uma heresia que negava a suficiência de Cristo. Ela negava a supremacia de Cristo. Ela atacava exatamente aquilo que nós estamos colocando como central na fé cristã, que é Cristo como sendo o núcleo da explicação de toda a existência, de todo o universo. Muito bem. Acontece que quando a gente fala da suficiência de Cristo, da supremacia de Cristo, isso é muito mal compreendido por muitos de nós, inclusive até os dias de hoje. Quando a gente fala que Cristo é suficiente, né, a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática, nós não estamos dizendo com isso, né, que nada mais não é necessário para a vida. Né? Nós temos várias necessidades, outras, e Deus as supre. Deus cuida de nós, nos mantém atendendo todas essas necessidades. Então, nós não devemos entender aqui o senhorio de Cristo de uma maneira exclusivista. Né? Para vocês entenderem o exemplo que eu quero dar aqui, vai ajudar. Um líder muçulmano, uma ocasião na história, né, ele invadia a cidade de Alexandria, e aí Alexandria tinha uma grande biblioteca. E aí perguntaram, né, o que fazer com essa biblioteca de Alexandria? Aí esse líder muçulmano ele disse o seguinte: olha, se o que tiver escrito nesses livros está contido no Alcorão, então esses livros são supérfluos, porque o Alcorão já dá conta. E se esses livros tiverem conteúdos, né, tiver conteúdos que não estão no Alcorão, então esses conteúdos estão sobrando. Então, de qualquer forma, toca fogo na biblioteca.
Vocês estão entendendo? Se o que está escrito nos livros já está no Alcorão, não precisamos dos livros, temos o Alcorão, é redundante. Mas se não estiver no Alcorão é porque não presta, só o que presta é o que está no Alcorão. E nós, às vezes, agimos como esses muçulmanos. Às vezes nós somos tentados a acreditar que também, né? Se o que nós aprendemos na matemática, na física, na história já está na Bíblia, então ok, ficamos com a Bíblia. Se o que nós aprendemos não está na Bíblia, então não presta, né? Tem algo errado com isso, descarta. E aí eu pergunto para vocês, é assim? É assim que Deus quer que nós façamos? Essa é a proposta da supremacia, da suficiência de Cristo na vida, na história, na humanidade, na cultura, nas ciências? Nós não devemos viver assim, né? Jesus é quem vai dar sentido a todos os aspectos da nossa vida, sim, né? Todas as coisas foram feitas por meio dele, por ele, para ele. É na cruz, né, que Jesus vai reconciliar consigo mesmo todas as coisas. Só que a centralidade de Cristo, né, deve ser vista de uma forma positiva. Jesus é quem vai dar sentido para a existência, né? É ele quem vai unir todos os fios, as pontas, né, os fios soltos da realidade. É aí que nós vamos conseguir compreender a realidade, a partir de Jesus, né? Agora, o Evangelho, ele não é uma anulação da criação e da natureza. Ele é uma afirmação. Ele é uma reafirmação da descoberta do que realmente a natureza nos oferece. Então, veja, havia uma heresia ali, né, entre os colossenses, de que Jesus não era central. E Paulo vai dizer, sim, Jesus é central, ao contrário do que vocês pensam. Todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão em Cristo. Agora, vamos lá. Não significa, pessoal, que estudando a Cristo, estudando aos evangelhos, você vai descobrir ali a fórmula da equação de segundo grau. Você vai descobrir ali o cálculo integral na Bíblia. Você não vai entender, né, da água, né, quimicamente, como uma fórmula de hidrogênio com oxigênio, na Bíblia. Tá certo? Como que você vai estudar, entender, como que você vai compreender, né, a natureza da água? Estudando a água. Como que você vai entender um cálculo integral ou diferencial de integradas? Estudando matemática. Então, veja, os tesouros da sabedoria mencionados aqui, do conhecimento, eles não estão em Cristo no sentido de que se pode derivar da Bíblia todos os saberes. Isso seria impossível. A Bíblia, ela nos dá o conhecimento, ela não nos dá esse conhecimento, né, a respeito da natureza. O que Deus nos dá para entender a natureza? A própria natureza. O que Deus nos dá para entender a natureza? O conhecimento humano, a inteligência humana. Né? Para nós revelarmos, descortinarmos tudo isso. Muito bem, você abre o olho, você usa a sua inteligência, você usa a sua mente e você vê o mundo. Agora, aí que está o ponto. Onde está a centralidade de Cristo? Você não consegue correlacionar esses saberes sem considerar, né, a suficiência de Cristo. Então, veja, como você se localiza no mundo, né, e a relação que você tem entre esses saberes, você só consegue com Jesus Cristo. Né? A gente pode dizer que Jesus Cristo que é a convergência de todas as coisas, é Ele quem vai dar sentido ao conhecimento que nós temos. O que a gente vai encontrar são muitos conhecimentos fragmentários da realidade. Né? Mas o sentido do todo, ele nunca vai ser possível, né, sem Jesus Cristo. Veja que só nós, cristãos, poderemos entender, né, em profundidade toda a filosofia da ciência. E a filosofia da ciência, por exemplo, passa por uma compreensão de Deus. O sentido criacional, o sentido de um Deus agente, não paciente, né? Um Deus que criou o universo e mantém esse universo e sustenta de uma forma ordenada, um Deus normativo, um Deus que estabelece uma prescrição sobre como devemos e podemos viver, é o que vai dar sentido, que vai dar possibilidade à existência. Eu diria o seguinte, se nós temos hoje avanços, se nós temos hoje progresso, esse progresso se dá graças à graça comum, né? Que inclusive mantém pessoas, até mesmo incrédulas, usadas por Deus para isso. Mas o ponto chamado arquimediano é Cristo. Interessante, né?
esse termo arquimediano, ponto arquimediano, ele é usado por Duyvert, que é um autor, um filósofo holandês, cristocêntrico, neocalvinista. E por que ele usa esse termo arquimediano? Vocês já devem ter estudado em história não, mas em alguma área das ciências, talvez na física, de Arquimedes. E Arquimedes, ele seria hoje o que nós poderíamos chamar de um engenheiro, né? Naquela época não havia engenharia como uma área de conhecimento, mas se nós pudéssemos trazer para hoje, ele seria um engenheiro, né? E o engenheiro Arquimedes, ele dizia o seguinte: me dê um ponto de apoio e eu moverei o mundo. O que ele quer dizer com isso, pessoal? Ele quer dizer daquele princípio da alavanca. Se eu voltar aqui com vocês, espera aí, deixa eu voltar aqui com a figura, eu acho que vale a pena a gente perceber. Percebam aqui uma alavanca, o mundo, o globo, né? E o Arquimedes aqui com uma alavanca tentando mover o mundo, né? Então ele dizia o seguinte: me dê um ponto de apoio e eu moverei o mundo. É o princípio da alavanca, que é assim, uma haste forte e um ponto de apoio adequado, né, um ponto fixo, e você consegue, com essa alavanca, mover um objeto muito maior e muito mais pesado que você. Isso é um princípio de Arquimedes, o chamado princípio da alavanca. Só que para que você consiga mover um objeto muito mais pesado e um objeto maior que você, com essa alavanca, você vai precisar do quê? Não só dessa alavanca, mas você precisa do ponto fixo. Eu diria para vocês o seguinte: Jesus é esse ponto fixo, né? Onde está o nosso ponto de apoio para entender a realidade? Jesus. Ele que é o ponto de convergência que vai dar sentido a toda a realidade. Ele é o que é o ponto de encontro entre Criador e criatura. Interessante que aí a gente não está só na apologética, nós estamos falando de cosmovisão também, né? Mas é muito importante nós entendermos os fatos da vida, a ciência, a política, a economia, a história, as escolhas que estão sendo feitas, por exemplo, nas comunicações, essa discussão, essa briga política que existe hoje. Se nós passarmos a compreender essas realidades a partir do ponto arquimediano que é Jesus, nós passamos, né, simbolicamente, a uma condição, a um poder de mover o mundo. Nós compreendemos a realidade. Ela é descortinada para nós. Então, é possível realizar um ato de interpretação grande o suficiente para marcar toda a nossa realidade no tempo e no espaço a partir de Jesus, né? Então, veja, nós conseguimos, né, a partir da suficiência de Cristo, que foi atacada lá nos Colossenses, e Paulo, então, está corrigindo essa questão, nós conseguimos também realizar um movimento amplo ao ponto de poder mover um objeto tão pesado, né, com uma simples alavanca, a partir da compreensão da vida em Jesus, uma visão cristocêntrica da vida. Jesus como sendo a raiz da criação e a chave para a compreensão de toda a estrutura da realidade. Então, veja, por que estudar a apologética? Por que ela é importante? Eu diria o seguinte: ela vai nos dar uma possibilidade de nós nos defendermos melhor. Ela vai fortalecer a nossa fé. Mas ela vai fazer mais, né? Ela vai ser um recurso que vai nos dar também uma compreensão estrutural, ampla da vida. É interessante, eu tenho escolhas a fazer na minha vida. Casamento. Eu tenho escolhas a fazer na minha vida, relações profissionais, profissão, trabalho, escolhas a fazer na minha vida, coisas menores, né? Eu vou comprar uma casa, eu vou alugar, eu vou viajar, eu vou ficar em casa, eu vou guardar dinheiro, salvar, poupar dinheiro, eu vou gastar. Eu vou me vestir com determinadas marcas de roupa ou eu vou usar outras marcas. Então, assim, você tem várias questões, amizades que eu vou ter, o meu projeto intelectual, eu vou estudar ou eu não vou estudar, né? Então, você tem grandes questões e questões menores, todas elas, quando você entende o ponto arquimediano que é Cristo, eu diria que a sua maneira de tomar decisão, ela vai mudar. O seu critério é outro. Só que, veja, isso não é só uma obra intelectual, né? Entender apologeticamente, é incorporar isso para a sua prática, para a sua vida. É um meio de graça, na verdade. É um recurso, né, para você desenvolver a sua salvação.
e é uma responsabilidade sua. Então, tem muitas coisas implicadas aqui, viu, pessoal? Que a gente vai trabalhar ao longo do curso. Mas eu diria que essa última fala, ela não está muito na fala do Craig, mas eu achei muito interessante tratar deste assunto, porque eu considero essa a principal motivação para a gente poder prosseguir na nossa jornada cristã, entender, né, o quanto Jesus Cristo ele centraliza a nossa existência. Nós nos identificamos como cristãos de uma forma integral, não de uma forma parcial, nem uma forma intelectual, nem uma forma afetiva apenas, mas em tudo. Eu vou dizer para assim, eu não sou exemplo de nada, assim, eu sou um pecador, como todos nós aqui. Mas eu posso afirmar, né, pela graça, que a minha decisão de ser professor, ela tem como ponto arquimediano Jesus Cristo, porque se eu for pensar racionalmente, um professor, ele renuncia a muito dinheiro. Eu poderia, com os recursos que Deus me deu, com as opções profissionais que eu teria, talvez ter um caminho econômico financeiro mais interessante. Eu renuncio, de certa forma, né, para ser professor, porque eu me vejo na vocação de professor, eu tenho tido retorno sobre isso, em termos de pessoas que são atingidas, transformadas e beneficiadas com o trabalho de professor, mas eu vejo também que essa vocação é uma vocação que é convergente com a proclamação de Jesus Cristo. Né? Você levar essa cosmovisão cristã quando você estiver estudando negócios, quando você estiver estudando direito, quando você estiver estudando teorias filosóficas, quaisquer que sejam. Você leva, né, para a sua vida, seja no esporte, seja na saúde, seja na educação, seja nos relacionamentos, em tudo. Jesus está em tudo. Está em tudo que vocês pensarem e agirem, né? Ele conduz a vida de vocês. Vamos pensar no Arquimedes, ele é o ponto arquimediano, ele é o ponto fixo. Sem ponto fixo, Arquimedes não consegue levantar um objeto maior. Ele precisa do ponto fixo para fazer a alavanca. Jesus é o nosso ponto fixo para nós fazermos a nossa alavancagem na vida. Essa é a ideia. Certo, pessoal? Colossenses 2, um texto muito bonito, acho que vale a pena a gente lembrar desse texto, porque os tesouros, né, do conhecimento, eles estão disponíveis para serem acessados por todos nós. Nós devemos nos apropriar de todo o conhecimento que nos é dado, nos é revelado. Nós devemos ser cientistas, pessoas assim, preparadas, pessoas relevantes. Nós não devemos nos intimidar em relação a espaços públicos serem ocupados por crentes, para a glória de Deus, não para nós, né? E contrariando todo um esforço secular de querer deixar-nos na periferia, deixarmos em posições menos relevantes. Não, nós temos graça especial e temos graça comum para ser distribuída na humanidade enquanto Jesus não voltar. E com isso a gente não vai melhorar o mundo, porque isso é um desígnio de Deus, mas nós vamos simplesmente cumprir o nosso papel de proclamação do Evangelho no sentido de restaurar o reino de Deus, até que Jesus venha e faça essa restauração por definitivo. Enquanto isso, a gente simplesmente vive, milita como igreja, né, preocupados com as nossas esferas individuais e deixando isso também aflorar das nossas esferas públicas, preocupados com os espaços públicos. Eu vou falar a última coisa para encerrar, né? A gente já está no horário. Veja como o Evangelho ele tem um poder. Eu falei daquelas igrejas que se transformaram em pubs, né? Então, assim, a gente percebe na Europa um processo decrescente. A gente percebe na Europa, a Bianca também pode falar dessa experiência, ela viveu lá. A gente percebe um processo de degeneração, né? De declínio espiritual do cristianismo. O cristianismo tem sido cada vez menos influente, e a gente acha que daqui a alguns anos vai ser menos ainda se as coisas caminharem como estão caminhando. Até a quantidade de muçulmanos que existe ali, os islâmicos ocupando os espaços, é assustador e é pesado. Mas, por outro lado, é interessante perceber que o que aconteceu há séculos atrás ainda abençoou aqueles lugares. Por um lado, se você olhar assim de forma dinâmica no tempo, você vai perceber que a Europa está em declínio, assim como os Estados Unidos estão em declínio também, em termos evangélicos. Mas se você olhar
né? A nossa posição em relação a deles, eles ainda têm uma cultura cristã, uma cultura protestante muito forte, que os beneficia. Então, por exemplo, em que sentido, né? Uma coisa que aconteceu comigo quando eu cheguei na Escócia é ficar assim admirado, né? Eu fiquei assim lisonjeado. Falei, nossa, que lugar maravilhoso! Aqui é tudo protestante, todo mundo é presbiteriano, igreja presbiteriana, igreja presbiteriana. Então assim, eu só enxergava o lado bom, né, da coisa. E eu achava assim eles muito honestos, um pessoal muito honesto, muito certinho. Você não precisa ficar ali, não tem aquele oportunismo, não tem jeitinho. Quando tem uma regra ali, quando tem uma lei, todo mundo cumpre. O descumprimento, ele é muito pontual, ele não é sistemático. O brasileiro aqui, se ele arrumar um jeito, ele já vai distorcer tudo, né? Nós somos muito oportunistas, nós somos assim de um comportamento muito desonesto, né? Malandro. O brasileiro tem malandragem, né? Lá não tem essa malandragem, entende? É nesse sentido que eu falo que há uma influência do protestantismo na base, né? Por outro lado, eles estão cada vez mais assim congelados, anestesiados por o evangelho. Eles não têm mais, eles têm essa cultura, mas eles nem sabem de onde ela vem. Se você perguntar de John Knox para o escocês, ele vai olhar para John Knox como a gente vai pensar em José Bonifácio de Andrade. Entendeu? Uma figura histórica, mas que não tem nada a ver com eles hoje, não os identifica hoje. E John Knox foi o pai do presbiterianismo, né? Fundador da igreja escocesa. Quer dizer, hoje seria assim para nós o Simonton, que a gente tanto aprecia, estuda e considera. Eles é uma coisa assim mais folclórica. Mas para vocês perceberem, né? Como a gente tem espaço no Brasil para melhorar a nossa realidade, para mudar a nossa sociedade, para mudar a nossa cultura, né? A partir de uma igreja honesta, uma igreja decente, com boas práticas, né? Mas essa igreja decente, honesta, ela é formada por famílias também honestas, famílias corretas, né? Famílias que agem e que também têm uma defesa clara da sua fé, né? Tem uma apologética à disposição para defender. E essas famílias são formadas por quem? Por pessoas, por indivíduos, que somos nós. Então, vejam como é assim, a começar de mim mesmo, né? Somos nós, somos as nossas famílias, somos a igreja, e depois disso nós beneficiamos a sociedade. Quanto à igreja de São Bernardo, né, pode ser, né, uma referência, um farol para a nossa cidade. Percebe quantas ações nós podemos realizar? Isso tudo amparado por uma apologética, por um ponto arquimediano, que é Jesus Cristo, né? Eu queria parar de falar, deixar para vocês agora, e a gente já vai encerrar. Alguém gostaria de comentar alguma coisa, conversar a respeito? O Ricardo. Oi, Lívia. Eu acho que você perguntou se alguém quer comentar para os alunos, mas eu não estou resistindo aqui. Não, Lívia, você está na classe, vamos lá, é muito bom. É um assunto assim, muito empolgante, que mexe muito com a gente mesmo, né? Então, eu estava pensando assim, que é um dever de nós, como cristãos, a gente ter uma estrutura de pensamento coerente e consistente com a nossa fé, todos nós que seguimos a Cristo, porque a gente não pode ser aquele pessoal tolo, aquele pessoal, aquilo lá é crente, não sabe nem raciocinar. Não, nós devemos ser pessoas inteligentes, inclusive, assim, saber argumentar, como você já disse na outra aula, com mansidão e tudo mais, mas, assim, a gente tem que ter uma estrutura de pensamento coerente e consistente, né? E a apologética alcançou muitas pessoas. Eu não sei se você comentou na outra aula, por exemplo, C.S. Lewis, ele era ateu. E quem é o C.S. Lewis? É um grande... A apologética atingiu esse homem, né, britânico, porque foram argumentos inteligentes, consistentes, bem costurados, e isso aguçou a mente dele, ele passou a pensar, e é claro, o Espírito Santo tocou, mas a apologética é uma das linhas também, assim, da gente alcançar os incrédulos, né, não é o argumento, é só o argumento, mas é Deus agindo. Mas olha o exemplo desse moço, desse escritor, desse grande escritor. Apologético atingiu, uma argumentação inteligente atingiu o C.S. Lewis, e nós temos quanta preciosidade dele hoje, né? Era excelente, isso. Excelente. Isso me faz lembrar o seguinte,
nós mencionamos, eu não falei do C.S. Lewis, foi muito bem lembrado, viu, Lívia? Nós falamos do seguinte, é Deus quem faz a fotossíntese da planta, mas nós precisamos regar, né? Então, é o sol quem dá é Deus, mas nós temos que colocar a água, nós temos que fazer a nossa parte. E nós não devemos se preocupar com os resultados. Por quê? Porque nós plantamos, mas a germinação, esse florescer é de Deus. E é interessante, nós não devemos preocupar com quantidade, né? Porque, às vezes, uma única vida salva pode ser um C.S. Lewis que hoje abençoa milhões, mesmo póstumamente, mesmo depois de morto, ele ainda é uma influência cristã positiva que chegou na Disney. Olha que interessante. Nós não conseguimos chegar no Walt Disney, mas ele conseguiu, com a genialidade dele. E isso é interessante. Eu já usei em sala a experiência, né, a analogia do Aslan, né, da feiticeira, do C.S. Lewis, para explicar o plano de salvação. E alguns adolescentes que estavam assim meio dormindo, de repente, opa, né, ficaram assim encantados, se afeiçoaram, se aproximaram. Eu falei, C.S. Lewis é uma boa chave para a gente falar com essa moçada, porque eles gostam, né? Então, percebam como nós podemos ter aqui no nosso grupo um C.S. Lewis brasileiro no futuro, uma pessoa que vai ter, né, essa possibilidade de se comunicar com as massas, utilizando uma cosmovisão cristã. E a gente pode construir isso agora, a partir de uma visão de apologética. E começa agora. Esse é o momento. Não é na minha idade que isso começa, é na idade de vocês que isso começa. Então, assim, muito oportuno ao que a Lívia trouxe, porque nos inspira, né? Eu tenho tido a oportunidade de me relacionar aqui com jovens, né, de 20 anos, de 22, de 23, que são estudantes de direito, né? E eles estão assim interessados no estudo da filosofia de Doivert. São estudantes, são crentes, né? São pessoas que estão pensando o seguinte, o cara tem 23, 24 anos, eu quero, quando tiver 50, ter uma estatura intelectual que me credencie para ser o ministro do Supremo Tribunal Federal. E esses meninos vão ter condições para isso, porque eles têm um projeto. Mas eles estão começando agora. Mas é interessante, os nossos encontros, eles começam com oração, terminam com oração. Nós estudamos aqui, eu estou até com um livro aqui do Doivert, um livrinho que eu, na verdade, imprimi, né, não tinha, 70, 80 páginas aqui em inglês sendo lidas, né? Mas a gente lê isso aqui para entender o pensamento, né, humanista, as bases de um pensamento humanista, para mostrar para os humanistas que eles estão errados e que nós, que temos o nosso ponto arquimediano, que é Cristo, estamos corretos. Mas queremos defender isso com argumento, né? Inclusive com uma base, eu diria, erudita, né? Então, veja, só que nós temos que saber inglês. Se eu não souber inglês, como que eu vou me comunicar com esse povo? Como que eu vou entender, né, o que eles dizem e como que eu vou também me fazer entender? A conversa de gente grande lá não está em português, ela está em inglês. As pessoas que decidem, né, o que de fato ocorre no mundo, e isso inclusive envolvendo o Brasil, elas não estão aqui no Brasil, nós somos a periferia. Nós somos, infelizmente, nós estamos no contexto periférico, nós não temos relevância como país. Então, assim, mas não, um brasileiro pode ser relevante, mas ele tem que abrir canais de comunicação. Então, por exemplo, inglês. É espiritual estudar inglês? Absolutamente sim. Precisamos. É necessário se preparar, né, nas ciências, ou na matemática, ou nas humanidades? Sim. Essas coisas são de Deus, partem de Deus, é revelação de Deus, da natureza. E nós colocamos isso, né, com um propósito de quê? De proclamar ao próprio Deus, proclamar ao próprio Cristo, porque nós temos o nosso ponto arquimediano. Se a gente perder esse ponto arquimediano, tudo perde o sentido, pessoal. Mas se nós tivermos o ponto arquimediano, que é Cristo, tudo faz sentido. O estudo faz sentido. A preparação de que vocês terão pela frente faz sentido. E, assim, uma das coisas mais erradas que a gente está cometendo nas igrejas é tratá-los como infantis, como crianças, como imbecis. Desculpem falar assim. Vocês não são imbecis. Vocês não são.
terceiro nível, segunda categoria, que a gente tem que ficar pegando no colo e ficar, né, desenhando para vocês entenderem. Não, vocês estão sendo testados nas escolas com conteúdos difíceis, conteúdos pesados, cada vez mais está sendo assim. E na igreja a gente trata com dedos, com cuidados. Eu diria que não. A gente vai ter que repensar, né, a formação de vocês, né, de uma forma mais robusta, para vocês aguentarem o tranco que vocês vão ter lá fora. Do contrário, a gente vai realmente ter dificuldades de sustentar a nossa fé, vamos passar por tribulações com risco de perdas aí. A perda não é uma perda definitiva, porque Deus é quem comanda a nossa história, a nossa vida, Deus quem nos escolhe e nos salva. Mas eu conheço pessoas que passam uma vida inteira no vale, no pecado, afastadas de Deus, para depois perceber, né, que é de Deus e voltar. E só que volta estragado, né? Volta assim, poxa, perdi a minha juventude, perdi a minha vida, agora eu estou voltando para Deus um pouco tarde. Está salvo, a eternidade está garantida, mas poderia ser bênção e poderia ser abençoado e não foi. Então a gente tem que realmente preservar vocês, preparar vocês e tratar vocês como gente grande, não como segundo nível, não. Agora eu vou parar. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? A gente vai encerrando já. Vamos orar, então? Vou pedir para a Luísa fazer uma oração. Faço sim. Obrigado. Vamos orar. Querido Deus, Senhor, muito obrigada por essa aula, pela oportunidade que temos de aprender mais da Tua palavra. Peço que o Senhor abençoe as nossas vidas, que a gente possa falar sobre o Senhor com convicção e fé, que a gente possa crer no que a gente fale e que a gente se aproxime do Senhor cada vez mais. Abençoe o Ricardo, que deu essa aula para a gente, que o Senhor continue nos abençoando e nos dando saúde. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pessoal, muito obrigado. Deixa eu ver aqui. O Carlos lá com a filhinha. Agora, cadê o Carlos? Agora eu tô vendo também. Vamos tirar uma foto do Samuel, né? Agora tem. Vou tirar uma foto do Samuel. Olha, ele é oriental também, né? Ai, cara.